Especialistas do Brasil e do exterior participaram de 8 a 10 de julho, no Rio de Janeiro, do Simpósio Internacional do Centenário da Descoberta da Doença de Chagas. O evento, organizado pela Fiocruz, tem 3 pontos principais: desenvolvimento de vacinas, alternativas terapêuticas e políticas públicas. A equipe do Vídeo Saúde esteve lá e registrou o primeiro dia do encontro. Na abertura do simpósio, o presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, apresentou a trajetória pessoal e científica de Carlos Chagas. Destacou a assistência, a pesquisa e a educação como o tripé orientador do cientista e concluiu o legado de Chagas num contraponto entre arte e ciência. A ciência, a ideia de arte, de capacidade, de engenho, a ideia de que a ciência não é para ser retida, ela é para ser passada adiante, a ideia de que o fim fundamental da ciência é a defesa da vida. Esse é o legado de Chagas e esse, eu acredito, é o compromisso de todos nós. A doença de Chagas tem maior incidência nos países pobres. Só na América Latina, a Organização Mundial da Saúde estima a existência de mais de 12 milhões de pessoas infectadas pelo Trypanosoma cruzi. Para a diretora do Instituto Oswaldo Cruz, é preciso avançar no campo da saúde pública. É preciso que consigamos construir ferramentas suficientemente poderosas para fazer com que a doença de Chagas deixe de ser um problema de saúde pública. Esse é o grande desafio. Ela também cita alguns exemplos de políticas públicas para o enfrentamento da doença. Então, uma política pública dirigida ao fomento da ciência, tecnologia e inovação na área de doença de Chagas é essencial. Uma segunda política pública é um bom programa nacional de controle da transmissão e de vigilância epidemiológica para se manter o país certificado de que não há mais transmissão pelo Triatoma infestans e, portanto, um controle muito bom de todos os outros potenciais vetores que poderiam ocupar o nicho do triatoma, uma vez ele estando ausente. Então, acompanhamento de tudo isso. E uma terceira política pública é a política de assistência aos pacientes, que precisa ser feita de modo integrado, uma assistência integral, que vai desde do seu tipo de vida, da sua moradia, da sua alimentação, ao seu tratamento com dignidade. Em relação ao tratamento, só existe um medicamento dirigido ao parasita. Todos os demais são para controlar os sintomas das doenças cardíacas. Mas a doença ainda não tem vacina nem cura. Neste contexto, entra em cena o uso do selênio como uma estratégia terapêutica. Um estudo em parceria com o IOC, IPEC e IOC, onde toda a parte experimental foi desenvolvida pelo IOC e o IPEC então entra com uma parte clínica, propriamente dito, no ensaio clínico, onde o selênio então é utilizado num estudo randomizado duplo cego. Alguns pacientes vão receber selênio e outros não, e vamos identificar ao longo de 5 anos se o indivíduo que recebeu selênio se beneficiou com esse tratamento, ou seja, se a cardiopatia dele não evoluiu ou se eventualmente melhorou. E somado à experiência de mais de 20 anos cuidando de pacientes com Chagas, ele acrescenta o estigma. O que fica claro para mim é que a doença de Chagas, antes de mais nada, é uma doença ainda muito estigmatizada, tanto sob o ponto de vista dos indivíduos que têm a doença, como das equipes de saúde que abordam esses pacientes. Então, de uma forma geral, o paciente portador de doença de Chagas, ele merece, pela característica da doença, uma avaliação e uma atenção muito mais integrada, muito mais multidisciplinar do que o foco especificamente na doença. Outro estudo de destaque é o uso de células-tronco em doenças de Chagas. A pesquisa começou em 2001 e a Fiocruz é pioneira nesse desenvolvimento. A parte experimental foi feita em camundongos e, em 2003, nos 30 primeiros pacientes. Esses pacientes tiveram uma melhora. Isso já fazem 5 anos, vários sobreviveram, tem mais de 6 que estão vivos, com uma qualidade de vida excelente, e quando normalmente a mortalidade nessa fase é de 100% em 2 anos. A partir dessas informações, o número de pacientes subiu para 250. No entanto, a investigação ainda não foi concluída, mas ele faz um alerta. O que a gente precisa entender em terapia celular, em célula-tronco, que ela não é milagre e ela não é uma panaceia. Ela é um tratamento para ser associado com drogas e com hormônios celulares e que ainda tem que ser feito muito trabalho de pesquisa.
Em 100 anos de estudos sobre a doença de Chagas, a autoridade no assunto, José Rodrigues Coura, destaca o controle do contágio no país. Sobretudo para o Brasil, foi o controle do Triatoma infestans, que ocorreu, o Brasil foi certificado em 2006 pela OPS, e isso significou uma redução importantíssima do número de casos da doença no Brasil. Nós não temos praticamente mais pessoas com menos de 15 anos infectadas no Brasil, graças ao controle desse vetor, que vem ocorrendo de 83 até a sua eliminação em 2006. Você diria que algum dia a gente vai conseguir chegar a um resultado de erradicar a doença? A minha previsão é que em 20 anos todo o continente possa ter controlado a doença de Chagas. Controlar quer dizer não haver transmissão da infecção para seres humanos.